Fala empreendedor, hoje a gente está aqui em mais um episódio do Empreenda Podcast e hoje a gente vai falar sobre vendas, sobre negócio, sobre legado e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que vem se destacando aí, dono da Paradise Veículos e vem se destacando no ramo de vendas. Esse cara tá batendo números, e, cara, eu já vou lhe dizer, já dá para você mentorar outros caras que tem loja aí, mas a gente vai conversar sobre isso. O meu amigo, nada mais nada menos, lá do sertão da Paraíba de Patos, Sérgio Mandacaru, seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Gente, já estou arrupiado aqui só com essa entrada, viu? Meu amigo Jonathan, muito obrigado pelo convite. Quero que você saiba que é o meu primeiro podcast. De muitos, E eu fico feliz demais de por estar sendo muitos, comigo. de muitos. Eu tenho um jazão lá na minha loja que é tipo assim: o primeiro carro a gente nunca esquece. O primeiro podcast a gente também nunca esquece. Amém. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse momento aqui. Estou muito feliz e vamos falar um pouco sobre, né, tudo que envolve vendas, né, a gente saber bem conduzir o leme das nossas empresas para realmente fazer caixa, realmente fazer vendas, né, e dentro desse sistema de venda a gente separar bem os processos para a gente ter uma empresa que saiba ter pulso forte dentro de um mercado tão competitivo, tão desafiador que é o ramo de carro. Olha, a gente não está falando de roupa, a gente não está falando de um calçado, a gente está falando de carro, né? Então, existe um ecossistema por trás de tudo isso que você tem que aprender. Mas eu quero deixar aqui bem claro para todos, campinense e todos que acompanham o seu podcast, que apesar da minha loja ser em Patos, na Paraíba, ela nasceu aqui em Campina Grande, na segunda edição do PBXP, né? Um evento hoje que é o maior Norte e Nordeste, e no qual eu já estou indo para a minha terceira edição. E lá nessa segunda edição, eu costumo dizer que eu era um avião pronto, mas o que me faltava era combustível, faltava proporção. E essa proporção, esse combustível era justamente o conhecimento que eu não tinha. E, Jonathan, assim, foi fantástico, porque eu lembro bem, eu estava lá sentado, a gente já estava ali no segundo dia, eu já tinha certeza do que eu ia fazer. Já estava claro o que eu ia fazer. E eu lembro que o Renner, inclusive Renner Silva, vai estar, mais uma vez, participando desse evento. Ele me fez uma pergunta, está lá até no meu Instagram. Ele fez assim, e o maior insight é... Aí eu lembro que eu disse assim, eu sei onde eu estou, e eu sei mais ainda onde eu vou chegar. E esse saber chegar foi assim, de cara, agora eu preciso começar o meu projeto. E aí, na segunda-feira, voltei para casa. Peguei um carro que eu tinha, um Golf azul, teto solar, a coisa mais linda do mundo esse carro. Esse carro já tinha ele 3 anos, né? Então um carro que eu gostava bastante, curtia bastante. Eu tive que vender esse carro. Foi muito ali, sabe? Pô, vender um carro que gostava muito, mas foi necessário. Ali eu abri mão do meu ego, ali eu abri mão da minha vaidade para iniciar um processo de vendas, para iniciar um sonho, para iniciar exatamente o que hoje a Paradise Veículos é lá em Patos, na Paraíba. E com esse carro, eu comecei a fiz 2 menores. Vendi os 2, comprava 2, vendia 2, comprava 2. E de 2 eu fiz 3. De 3 eu fiz 4, de 4 eu fiz 5, e esses carros ficavam no meio da rua. E aí a pergunta é, eu vou comprar mais carro, como é que é? Eu tive a ideia de melhorar os carros. Tipo, eu tinha 4 carros de 30 mil reais. Então, eu fui para 4 carros de 40 mil, 4 carros de 50 mil, e fui automaticamente subindo os preços do carro. E depois... Aí, outra pergunta, os carros ficaram mais caros. E aí, como é que faz? Um público mais detalhista. Então, surgiu a necessidade de a gente procurar um local e realmente efetivar o sonho, que era eu ter a minha própria loja de carro. E ali eu comecei a procurar pessoas que pudessem entrar comigo como parceria, né? E aí eu escutei também um momento, né, do nosso Mandahara, né, nosso mestre Mandahara, inclusive vai estar no PBXP, que ele diz, as pessoas só vão olhar e só vão te respeitar e elas só vão se aproximar de você quando você tiver resultado. Até lá você vai ter que caminhar sozinho. Isso estava muito bem
codificado dentro da minha mente. Então, eu parei de procurar sócio e comecei a meter mão na massa, meu irmão. Vender, 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 vender. Só que no processo de venda, eu vi que eu precisava deixar claro o meu método. Eu precisava ter um método de como eu iniciava, como eu começava e como eu finalizava minhas vendas. Foi que eu tive a ideia de participar na segunda edição, na minha segunda edição, que no caso já seria a terceira edição do PBXP, de entrar na mentoria de Moisés Ramos, dentro do Lions. E aí, tive a primeira reunião com Moisés, e a pergunta que ele foi você tem um método? Eu disse, gente, engraçado, eu não sabia que aquilo era um método, mas eu já tinha um método, e a gente sentou, a gente escreveu como era que eu fazia as vendas, e a gente foi ajustando, né, colocando clareza para a gente trabalhar de uma forma mais assertiva. E aí eu identifiquei que dentro da minha empresa, a primeira coisa que eu precisava saber era aonde era que eu queria chegar. Quais eram os números que eu queria chegar. Então, quando você identifica o número que você quer chegar e você começa a escrever, deixar isso bem claro, foi muito mais fácil. Então, o que foi que eu fiz? Vamos lá. Eu trabalho com carros popular, tá? A minha linha não é a linha secundária e nem a linha premium. São carros populares. É o primeiro carro de alguém, Jonathan. É um Celta, sonho, né? é o primeiro sonho. É um Celta, é um Fiat Uno, é um Palio, é um Gol. Então, foi que a gente fez lá. A gente deixou ele já pegou o Instagram, já deu logo uma ajeitada ali, que era a porta de entrada, era o Instagram. É a porta de entrada de todo mundo, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, o seu Instagram diz exato. É o catálogo da nossa empresa, do nosso negócio. Então, ali tem que estar ok, pô. Ali tem que estar tudo bacaninha. E ali a gente já começou a fazer o seguinte, compre o seu primeiro carro aqui e trabalhamos com carro até R$40 mil. Então, o cara que queria um carro de 50 mil, ele nem lá. Ele nem lá fazer o quê? Eu não tinha esse carro. Então, eu deixei E já deixava desenhado para quem estava procurando um carro mais barato que você tinha. Que eu tinha. E eu tinha mais de uma opção disso. Então, quando eu ajustei... Você era especialista só naquilo. Especialista nisso aí, pronto. Então, eu mirei exatamente qual era o público que eu ia trabalhar. Deixei claro a minha mensagem. Então, o cara que queria comprar um carro de acima de R$40 mil, ele não ia nem lá fazer o quê? Ele ia perder tempo. E eu também... Aí tem uma situação que a gente aprendeu aqui bastante, que é, para quem quer vender para todo mundo, acaba vendendo para ninguém. Então, eu aprendi isso. Então, eu mirei bem no meu público. Quem é meu público? Primeiro carro de alguém, né? A classe C, né? E também eu comecei a ver que eu poderia comer uma coisinha das pessoas que eram a classe B. Tipo, um empresário, como eu fiz 7 vendas para uma pessoa só, que tem uma empresa que precisava de Fiat Uno para colocar, porque ele tem lá um negócio de energia solar. Um cara que tem um exemplo, uma instalação de internet, sim, que precisa transportar geralmente. Ele é um cliente potencial alto, o carro dele é um carro premium. Isso. É um carro... Né? Mas o carro do negócio dele é um carro barato. Mas o carro do negócio dele é o carro que eu tenho. Quebra menos, um carro mais barato. Tá entendendo, velhinho? Então, eu comecei também, dentro do meu negócio, a olhar com mais clareza e buscar novos que você clientes. Podia vender para B2C, mas também podia vender para B2B, né? Com certeza. E quando eu entendi qual era exatamente a minha persona que eu tinha que trabalhar, ficou mais claro e ficou mais fácil. Eu parei de perder tempo, eu parei de investir dinheiro aonde não ia ter retorno. E gastar energia também, energia. Treinei a minha equipe para saber se comunicar, para saber falar exatamente com o público que a gente precisava se conectar. Então, eu gastei, olha, veja só, no lugar de eu pegar hoje um time para falar com um público A, B, C, D, enfim, eu peguei meu público e fui assertivo. Nós vamos trabalhar com esse público aqui. A gente precisa entender como é que esse público funciona. A gente precisa sanar a dor dessa pessoa, né? E tem muitas histórias aí. Espero um dia poder voltar aqui. É muita coisa boa. Claro. Mas, enfim. Então, essa situação, essa clareza, como eu ia falar, o jeito que eu ia falar, o carro
como a gente ia vender para esse público C, fez com que a gente chegasse a bater de números de igual para igual com empresas que estão dentro do mercado hoje da cidade de Patos, com mais de 10 anos, cara. A gente vende igual com os caras. Tá certo, os carros dele lá é os carros mais premium. O mas, público enfim, é outro, tá eu tudo não certo. quero saber. Eu tô vendendo, irmão. E tá dando certo pra caralho. Mas eu acho que o mais importante dentro desse todo projeto, quando você diz assim, Sérgio, tudo isso que você falou até agora foi, Sim. eu precisei estudar meu negócio, eu precisei estudar meu público, eu precisei desenhar tudo para que eu pudesse ter um caminho mais fácil. Com certeza. Resumindo, foi isso. E hoje você tem métodos de venda, você sabe o que você vende, você sabe o que você busca, você sabe qual é o produto que você vai atrás de comprar e para quem você vai vender. Você já tem isso desenhado, né? E eu acho que a forma que você aborda isso, a leveza que você traz, por exemplo, eu acompanho você nas redes sociais, eu preciso acompanhar, eu vou deixar o Instagram do Sérgio aqui embaixo, mas a leveza que ele traz, a naturalidade, a linguagem que ele fala, que é a linguagem do público dele. Ele não vem com coisa difícil. Você vem com uma coisa fácil, simples. uma forma de tratar o cliente de igual para igual, entendeu? Não precisa o cliente saber que sua empresa é uma empresa que, graças a Deus, está com números bons. Não precisa. Ele quer saber quem é Sérgio, ele quer saber da conectividade, da forma que está sendo tratado, de como tu está trazendo e conduzindo aquela situação com ele. Uma coisa muito interessante que aí eu quero que Sérgio vai falar sobre isso, não está sobre o processo de venda dele, como é que ele pega aquele cliente e chega até a entrega do carro. Eu quero que ele fale isso, mas o cara tá estourando champanhe para um carro barato. Qual é o sonho? O cara vê um influenciador grande lá comprando aquele carro de milhões e é uma coisa que o cara quer ver, ele quer sentir essa experiência e o Sérgio está trazendo essa experiência pro público dele. Olha, como eu trabalho com carros populares, aí a gente ficou imaginando assim, ó, a gente vai colocar um laço no carro popular. Aí ali, de primeiro momento, eu disse, pô, não vai dar certo. Mas a gente precisava terminar, não é terminar, mas a gente precisava concluir aquele primeiro momento ali com o cliente, porque cliente a gente não termina, a gente inicia o processo, vai para a vida toda, mas a gente precisava deixar uma coisa que ficasse na mente e no coração deles. Então, a gente, junto com Moisés, né, Moisés, eu falei dessa dor e ele disse, cara, tive uma ideia aqui, cara, o que foi? Ele disse, por que você não estoura um champanhe? Porque todo mundo merece comemorar, quer seja ela uma casa de 200 mil, quer seja uma casa de 40 mil, quer seja um carro de 200 mil, quer seja um carro de 20 mil. Tem que comemorar, velhinho. Vai pra cima. Cada pessoa sabe o preço que tá pagando por aquilo Cara, ali, né? Aí eu voltei, né? Comecei assim, meu irmão, os meus clientes são pessoas tão bacanas, velho. A galera junta o dinheirinho, bicho, ali, sabe? É aquele senhorzinho que sempre sonhou em ter um carro, Cara, né? aí eu disse, eu vou colocar a champanhe, tem que ser cidra. Eu disse, pronto, então vamos comprar a cidra. Porque se você comprar um Xandão, o cara não sabe nem o que é. Então, comprei a cidra, comprei as taças e fiz a primeira experiência. Aí o primeiro feedback foi sensacional. Eu disse, rapaz, você tem noção que eu ficava vendo as pessoas comprar nas concessionárias, na Chevrolet, na Fiat, aí, sabe, via aquele champanhe. Eu pensava que eu nunca ia passar por isso. Aí eu disse, pronto, é aqui. Vamos trabalhar forte isso. E desse dia para cá, cara, e o engraçado, Jonathan, aqui é o seguinte, a champanhe aumentou as minhas vendas, acelerou o processo de uma forma muito massa, porque as pessoas que estão vendo lá do outro lado, pô, eu quero também. Quero passar por isso. Elas mandam uma mensagem no Instagram, quero também. Se eu comprar um carro, tem champanhe? Tem o champanhe. Aí eu vou lá, já entro, eu digo, com certeza, tá aqui a sua champanhe, inclusive. Tá ali esperando. Aí eu já entro, já, e tal, e como é que tá, enfim, como é que é, um carro, uma moto para receber, qual é o carrinho e tal. E, cara, eu já fiz várias vendas só em estar comemorando a conquista daquela pessoa, né? Fazendo aquele vídeo, mostrando aquele momento de celebração, só por conta da champanhe. E a alegria que é para você estar celebrando aquele momento também. Você está impactando a vida de outra pessoa, você está ajudando na conquista daquela pessoa. Eu me lembro muito, na minha primeira moto, parecia que eu estava comprando um avião. Eu cheguei esses dias na empresa de um colega meu e eu cheguei mesmo na hora que o cara estava entregando a escritura
casa da menina que trabalha lá. E a gente é amigo. E quando o cara saiu, jura você, eu olhando, ainda falando com o cara, quando eu dei as costas, ela tava se desmanchando de chorar. Porque ela Acredito. achou que nunca ia conquistar aquilo. Tá vendo aí? Então, e na mesma hora, o meu amigo disse, tava próximo do fechamento, disse, vamos fechar a empresa, vamos todo mundo pra casa dela pra gente comemorar. Ver a casa, né? Então aquilo dali era um momento único e exclusivo pra ela. Que só ela sabe o preço do que foi construir aquilo ali e chegar até ali. É a mesma coisa do carro. O cara sempre sonhou em ter um carro. O meu primeiro carro eu não comprei. O meu primeiro carro que comprou foi minha mãe. Ela não sabe nem dirigir, mas ela comprou o carro e eu andava nele e eu sentia. E que carro era? Que carro era? Era um Fox. Um Fox. Um carrinho popular, Então, um esse Fox. negócio, o primeiro carro, a gente nunca esquece. Nunca gente. É esquece. isso. Você pode ter 200 carros. O primeiro carro, a gente nunca esquece. Você pode, daqui a pouco você pode estar numa Ferrari, numa Land Rover, no que seja, mas você sempre vai lembrar do primeiro carro. E pra mim, eu juro a você, aquilo dali foi a maior liberdade de locomoção que eu ganhei na minha vida. É desse Ninguém jeito. sabe o preço que eu tinha passado por aquilo ali, porque, meu amigo, andar de ônibus é bom. Infelizmente é o que Né? tem. Mas quando você passa para outro nível, você diz, cara, eu nasci para ver isso aqui. É massa, é massa. E traz hoje, a gente tem um carro hoje, é uma necessidade, né, Jonathan? Uma necessidade, locomotiva, uma doença, né? É uma questão familiar ali também, de você ter um carro, poder levar a sua família, né, no dia de domingo. Então, assim, hoje ter um carro não é mais uma questão como antigamente de você vaidade, é uma questão de necessidade mesmo, né? Gente, só para vocês aqui ver como é massa essa questão de você entender bem o teu negócio e você ser assertivo no seu negócio, eu vou contar aqui para vocês uma dessas estouradas de champanhe, que foi bem engraçado. Aí a gente vendeu o carro, foi bem legal, a gente vendeu um carro a um casal. E parece que um dia antes eles tinham, tido uma DR ali e tal, uma Sim. coisa normal. Eu não lembro bem o motivo da DR. Eu sei que na hora que compraram o carro, que a gente estourou a champanhe, aí ele pegou a taça e disse, amigo, eu posso levar essa taça comigo? Aí eu disse, pode. Ele disse, vou dizer aqui baixinho, nós vamos terminar de comemorar com essa champanhe que você me deu, lá né? Na casinha feliz lá. Aí eu digo, leve. Quer dizer assim, bicho, é muito massa estourar champanhe, porque as pessoas hoje, elas precisam sim deixar O essas emocional. emoções que às vezes está ali até travada, né, na mentalidade delas aflorar, e a gente acaba Às vezes ele quer passar por isso e tem vergonha. isso, e eu vi ali que a gente acabou conectando aquele casal novamente, não somente com a compra do carro, mas com aquele momento de estourar champanhe e a comemoração dos dois, e levar a champanhe, e levar as taças, e foram comemorar, e eu tenho certeza que estão felizes até hoje. Eu acho que é isso. A missão da gente também, Jonathan, não é somente facilitar, ajudar pessoas também a estar ali próximas, a facilitar a vida muito das interessante, pessoas. Sérgio, Né? quando você diz isso, porque as pessoas precisam entender. Eu vejo muito empresário hoje, a gente se fala, em todo canto se fala muito de propósito. E eu vejo muito empresário por aí dizendo assim, mas eu não tenho propósito, eu não sei qual é o meu propósito, o seu propósito é servir. Ganhar dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Claro que você precisa ganhar dinheiro porque é sua empresa, é seu negócio, Uhum. entendeu? Mas só que quando você traz uma coisa como essa, você está servindo, você está trazendo alegria, você está trazendo diversos outros sentimentos para as pessoas. E para você ver o quanto é essencial. Eu vi ontem a gente estava junto à noite, numa mentoria, e eu vi você falando de uma senhora que ela se arrumou toda, passou um batom vermelho para receber o carro dela. E, cara, você vê, isso é o que estou aqui escutando de você, me sinto impactado. E eu imagino o quanto você se sente impactado passando por esse processo, né? Cara, lá no meu Instagram, depois quem puder lá me seguir, segue lá, o Sérgio Mandacaru, e o da loja Paradise Veículos. Lá no meu Instagram tem muitas histórias legais. Eu parei de gravar mais, mas tem muita história legal. Tem a história também de um primeiro carro de um cara que completou 17 anos. E ele disse, Sérgio, desde os meus 14 anos que eu venho juntando dinheiro. Aí ele trabalha com tomate. Na safra, a safra de tomate é só uma vez no ano, acho que é 1 a 2 vezes. Ele trabalhava, juntava o dinheiro, guardava, esperava de novo acontecer a safra. Trabalhava, juntava, guardava. E ele fez esse processo até alcançar o dinheiro do primeiro carro. E me comprou à vista, viu? Me comprou à vista. E eu fiquei muito assim, cara, conta para mim um pouco da tua história. Eu posso gravar? Ele disse, pode. Aí ele me contou essa história. Bicho, ele chorava, velhinho, contando. Ele me falava de coisas assim,
sabe, o perrengue que ele passou, as dúvidas que aconteceu no meio do caminho, as doenças e todo o processo que foi para ele desistir, mas ele não desistiu. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que eu não desisti em nenhum momento de tudo o que aconteceu comigo atrás. Tudo o que aconteceu atrás serviu para eu chegar exatamente, para mim chegar exatamente onde eu estou aqui hoje, nesse podcast incrível, trazendo para vocês um método, como eu fiz, né, como eu faço na minha empresa, para a gente vender. Só para vocês entenderem, nós estamos, hoje é 27, né? 27. Hoje é 27. E ontem a gente vendeu 26 carros, né? Então, hoje ainda o dia não acabou, pode ser que a gente venda os 27. Quer dizer, um carro por dia, mesmo colocando sábado e domingo, a gente está vendendo um carro por dia, né? A Paradise Veículos não é uma loja não é uma loja velha, é uma loja com 1 ano e 6 meses. A gente já ultrapassou mais de 3 milhões em faturamentos. Eu nunca imaginei que eu ia, um dia sequer, Chegar na casa do vender 1 milhão em faturamento. A gente já vendeu 3. Né? E, gente, não desista. Desistir não é opção. Né? Então, eu sei que vai acontecer na vida de vocês momentos de dúvidas. Eu sei que vai acontecer momentos que vocês vão querer, sabe, desistir de tudo mesmo, mas entenda, não é isso. A vida não é isso, não é para a gente desistir. A vida é para a gente continuar igual acontece com o percurso do rio. Ele vai ali, tem pedras, tem pau, mas ele bate. Ele tem a resiliência de dar a volta necessária, mas ele não deixa de seguir o percurso. Não desista do seu percurso. Não desista da sua vida, não desista do seu sonho. Por nada, nem por ninguém, velho. Porque é um propósito, né? É um propósito. E aí, quando você pega tudo isso, e aí você fica forte. Você fica forte. Você sofreu pra cacete lá atrás. Você fica forte agora. E tu desenvolve um método. E você começa a criar conexões. E você escuta essas histórias de pessoas assim, aí você entende porque o que você passou era necessário. Você entende que o que você está fazendo é legal e você entende onde você pode chegar e alcançar outras pessoas. Isso. E é sobre isso. E irmão. quando eu disse assim lá no início, eu disse, Sérgio Mandacaru pode já fazer mentoria, é sério mesmo, você tem que procurar trabalhar esse processo para ajudar donos de loja a alcançar números que você está alcançando. Porque, o cara chegar no dia 27 no mês, vamos botar aí com 27, mas vamos botar com 25 carros vendidos, é extraordinário. Isso é o sonho de todo dono de loja, seja ele pequeno ou médio dono, é chegar a um número desse. Então, eu acho que você precisa começar a replicar isso, a ensinar a pessoas a ter a mesma visão que você teve e buscar o conhecimento que você buscou. Porque o conhecimento é como você disse, é até a frase que Moisés diz e é como você disse. O faturamento que você não tem ainda é o conhecimento que você ainda não adquiriu, é o que está faltando para transformar o teu negócio. Então, eu acho que o que fez estralar, o que fez levar o seu negócio para outro nível foi realmente você buscar o conhecimento e começar a estudar e estruturar. Só que a maioria dos empresários querem estar no operacional, não é o local deles. O operacional, todo empresário vai estar, ele criou um negócio, mas ele precisa estar por trás, pensando como fazer o negócio dele chegar a lugares que ele até não imaginou antes que poderia chegar. Exatamente, exatamente. É muito bacana isso, você falar assim, eu já pensei, tá? O ano passado a gente foi eleito case de sucesso, quer dizer, o destaque mesmo do Sebrae 2024, então eu fui o destaque Sebrae a nível Paraíba de 2024, pelos números, né? O Sebrae também é um parceiraço, a gente tem quer dizer, a empresa, o Sebrae tem nos ajudado bastante. Estou muito feliz com a parceria do Sebrae. Então, empresários que ainda não têm conexões com o Sebrae, eu não entendo o porquê. Porque como é que pode uma empresa daquela que está ali só esperando você chegar para te ajudar, né? Te proporcionar, né? Te dar combustível, né? Abrir portas que você não conseguiria. E essa empresa também agregou junto comigo ali. A gente foi muito bem legal. E aí, o ano passado, eles me convidaram, né, lá em Patos, teve um evento lá no shopping, e os meninos, inclusive, estão aqui também, em Campina Grande, e aí eu fui lá, palestrei, né, eu expliquei o que eu faço, como eu faço, né,
E apesar de eu trabalhar só com carros, com venda de carro, mas a gente já tem algumas coisas nas esteiras de venda, né? A gente hoje já tem, por exemplo, eu faço os meus carros que ficam, que eu não vendo, que sábado e domingo, por exemplo, eu alugo. Estão lá parados. Aí eu alugo. Aí essa renda, né? Ajuda a pagar o operacional. Paga o operacional, entendeu? Então tá lá. Então a gente também aluga carro, né? Na Tá nossa vendo aí como é loja. ter uma visão diferente, empreendedor? É começar a ver seu negócio com outra holística. Tá lá, parado. O carro tá lá, fica lá. Sábado, parado, domingo, parado. Se for um feriado longo, que é a segunda-feira, fica a segunda-feira parado. Vai ter um exemplo agora, né? O feriado de abril, que são 4 dias, né? Entendesse? Aí o que é que a gente faz? A gente aluga. Por exemplo, agora no carnaval, a gente alugou 5 carros, né? Foram, acho que 4, 5 diárias, se eu não me engano. O carnaval todinho. A gente alugou 5 carros e, cara, já pagou. Entendeu? Tudo certo, bacana, show de bola. Outra esteira que a gente colocou também, a gente já faz a venda e, por incrível que pareça, carros populares, nós estamos falando de carro popular, mas a gente também já começou a vender o seguro. Cara, baratinho, irmão. Aqui e tal, sabe? Passa ela de 100, 120 reais. Todo mundo paga. E todo mundo quer, né? Todo mundo quer a segurança Entendeu? do seu carro, do seu veículo. Só que os grandes empresários, eles não olham assim, eles não veem assim. Não, já vendi o carro, já... Quero nem saber. Entendeu? Aí esse é o problema. Aí onde é que tá? Quando o cliente for comprar outro carro, ele vai voltar para tu. Com certeza. Porque você criou um vínculo com ele. Tá vendo quanto é importante, empreendedor, você ter uma holística do seu negócio? Não adianta você só querer vender, só querer dinheiro. Isso não vai trazer resultado. Por isso que o SES tem um resultado que tem hoje. Exatamente. Estou muito feliz com tudo isso. Vai parar, Sérgio? De jeito nenhum. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, você vai comigo, né? A gente vai para um grande evento, que é o PBXP, buscar mais conhecimento para, assim, aplicarmos assertivamente no nosso negócio. Tudo que está lá, você vai aplicar, Sérgio? Não vou, mas eu vou melhorar. E vai captar coisas novas. Perspectiva melhor sobre o meu negócio. Então, engraçado, uma coisa aqui que eu vou falar para vocês, é engraçado. Os meus meninos, os meus colaboradores, o meu time, eles ficam ansiosos quando eu saio para um evento desse. Engraçado, eu vou falar isso aqui, muito engraçado, porque eles sabem que na segunda-feira, quando eu chegar, a energia da loja já é boa, tá? A energia da loja já é boa, mas quando eu chego com tanta energia boa que eles ficam ansiosos para quando eu chegar, a gente colocarmos em prática tudo que eu aprendi. É muito massa isso, velho. Então, você tem um time que você olha com um olhar humano e você consegue dar a eles exatamente. Outra coisa bem interessante, falando aqui do meu time, meu time é o seguinte, ó, gente, eles são meninos, nunca trabalharam com carro na vida. Eu vou falar bem rapidinho aqui de um deles, que é o Rickson. O Rickson trabalhava no lixão, irmão. No lixão. Chão mesmo. De boa. Trabalhava no lixão. Chegou lá, finalzinho da tarde, quando ele saiu de lá do trabalho dele. Chegou na loja, um pouco sujo e tal. Cara, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que era poucos que contratariam o Rickson. Poucas pessoas. Automaticamente você já via assim, já dizia, não, esse cara aqui eu não vou contratar ele. Não faz um perfil de um vendedor, Não faz um né? perfil de vendedor. Julgando pela capa. Cara, você vai vir amanhã, tá? Vem amanhã para aqui para a loja. Você tem celular? Disse, tem ou não? Beleza, show de bola. Mas amanhã você vem aqui. Aí eu fui na loja, grande amigo meu lá, em Patos, comprei um celular. Na hora que ele chegou no outro dia, esse vídeo tá lá no perfil da loja. O dia que eu dei, ele entrou no primeiro dia, eu já dei um celular a ele. Porque motivou o cara, né? Nossa, velhinho, o cara no lixão, pô, não tinha um celular, tinha nada. Não, você vai ter um celular para você se comunicar com a sua família, né? Eu também precisar entrar em contato com você. Os clientes, né? E aí ele entrou para lavar os carros. Só que eu dei o celular a ele. Ele chegou para mim e disse, Sérgio, eu posso vender os carros? Eu disse, pode. Aí eu disse, cara, o cara perguntou, ô Rickson, vem cá. Se eu te ensinar a vender, você vende? Ele disse, vendo. Eu digo, beleza, show de bola. Pois vem para cá. Parava 1 hora toda a operação, quando eu, tipo assim, freava mesmo a minha agenda aqui, chamava Rickson. Ó, Rickson, a venda ela é assim e tal. Cheio de gírias. Mas cheio de gírias. Por quê?
Porque nós somos a sexta pessoa, né, daquele ambiente que a gente vive. Então, nós estamos inseridos ali. Então, o Rickson, ele vinha de um ambiente com gírias, né? Enfim, tudo bem, cheio de vícios, cheio de gírias, e eu comecei a conversar com ele. Mas uma coisa engraçada, Jonathan, aqui, sobre a questão da gíria dele, eu nunca disse que ele falava errado. Eu simplesmente falava, e ele escutava. Hoje, eu fico besta com a publicação dele, o jeito que ele se comporta nas redes sociais. Ele é simplesmente outra pessoa, só pelo exemplo. Só em ele me ver fazendo. Se espelhou. Se espelhou. Inclusive, fez uma venda ontem, eu sozinho lá, fez a venda, né? Foi a 26ª venda, foi ele que fez. E um cara que saiu do lixão, hoje, com 8 meses de loja, já comprou o seu carro, trocou a moto, reformou a casa, é um pai de família, é um cara que eu tenho total confiança, porque é um cara que você olha assim, automaticamente ele só precisava de uma oportunidade, alguém que realmente estendesse a mão para o cara. Assim, a Paradise fez. E hoje eu costumo dizer que eu não tenho colaboradores, eu tenho um soldado. E a prova disso é que eu não precisei estar lá. Eles estão vendendo, a empresa está girando, sem mim estar lá. Então, veja só, a gente ontem falou também sobre mão de obra qualificada. Esqueça isso, velhinho. Não existe. Você quer botar uma empresa agora, bebê? Aí você acha que já vai achar... Não tem, pô. Você tem que moldar, né? Desça um pouquinho, pegue lá, extrai a pessoa lá de onde ela está. Extrai o melhor dela. E extrai o melhor dela. Vai dar sobre isso. Carol, você trouxe aqui uma lição importantíssima. Você trouxe aqui uma visão com a história do seu vendedor, com a história das suas vendas, de como você está impactando, mudando o processo de venda. Como você disse, a história da champanhe é uma coisa simples, uma champanhe que custa R$15, mas que está fazendo tu vender mais. E R$15 que... Vou te dar só um exemplo aqui, mas é R$15 que pode vir 1.000 em cima. E às vezes o empreendedor não quer investir naqueles R$15. Entendeu? Então é muito interessante. Eu queria que Sérgio aqui, né, pra gente não alongar muito, Sérgio tem uma história incrível. Aqui dava uma novela. Sérgio dava uma novela. Mas eu queria que Sérgio deixasse a missão dele. A mensagem dele final. Dessa visão de que ele tem de empreendedorismo, de um cara que trouxe aí a história, um pouco da história dele. Eu queria que Sérgio trouxesse para vocês a mensagem dele, a frase final, para incentivar e motivar esses empreendedores que estão ali travados. Então, assim, para finalizarmos, né, esse primeiro momento aqui no podcast do meu amigo, do meu irmão, o Jonathan, eu quero deixar para vocês, para todos vocês, que estão já com as suas empresas ou que vão iniciar suas empresas, que tenha clareza desde o início o que vocês vão colocar, para quem vocês vão colocar e qual é a comunicação que vocês vão estabelecer dentro da empresa de vocês, para que vocês possam, assim, deixar claro qual é a visão, a missão, né, e a cultura de cada empresa, porque cada empresa tem a sua cultura, né, tem o seu jeito, mas que isso seja colocado com muito amor, sabe, com muita paixão. É você olhar todos os dias para o seu negócio e você se apaixonar. Saiba que problemas, cara, vocês vão ter com força. Mas não se trata de ter problemas, se trata de como você vai resolver seus problemas. 10% do que acontece com a gente não consegue resolver, mas os 90% restante é como a gente reage. Então, saber reagir diante das dificuldades, saber reagir diante dos seus problemas da forma correta, com controle emocional, olhando para os seus colaboradores com um olhar humano, entendendo a dor dos teus colaboradores, para que eles também entendam a dor dos seus clientes, vai fazer toda a diferença. E é isso aí. Meu muito obrigado. Obrigado, digo eu. Obrigado. Que Deus te abençoe, irmão. Tamo junto. Obrigado mesmo. Não, eu que participar aqui desse momento. Eu que digo obrigado. Olha, quer aprender mais sobre esse cara, quer conhecer o legado que esse cara está construindo, é um verdadeiro legado.
Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o Instagram de Sérgio, meu Instagram, sigam lá, dê uma olhada no trabalho, manda mensagem para Sérgio. E foi um prazer, Sérgio, ter você aqui. Espero que, com certeza, a gente vai gravar outros episódios juntos. E foi um prazer ter você acompanhando aqui o nosso podcast. Se inscreve no canal, curte e até o próximo episódio. Amém. Tira a foto.